eu passei por esse impasse, por esse problema de você não conseguir render nos estudos. Eu, eu tive esses prejuízos, né? De me deparar com várias plataformas que só me prejudicavam em vez de me ajudar. Isso é muito ruim porque desregula o teu emocional. O teu emocional, ele é fundamental, né? A questão emocional é fundamental para você passar em medicina, né? Uma vez que você tem as suas funções cognitivas prejudicadas quando você tem uma desregulação emocional. Né? Então, quando a gente fala em funções cognitivas, nós estamos falando de atenção, nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de memorização e também o raciocínio lógico, a tomada de decisões, né, pensando no córtex pré-frontal, nas funções executivas, quando você está lá fazendo a prova, né? E, e quando você tem prejuízos das suas funções cognitivas, né? Você tem percas das suas funções cognitivas, você não rende nos estudos. Aí você não aprende, você não memoriza, você não tem foco, não tem atenção, né? E aí é tão fácil, né, pessoal? É tão fácil colocar a culpa na física, é tão fácil colocar a culpa na redação, né? Não, é culpa na redação. Eu não passei em medicina porque eu não sei matemática, eu não sei física, né? A gente começa a colocar a culpa nas matérias exatas, começa a colocar a culpa na redação, né? A gente vai colocando culpa nessas matérias, né? Então, simples, não. É que eu não sei física, eu não sei matemática. E aí você começa a colocar a culpa nessas matérias, né? E eu também fiz isso. Também comecei a colocar a culpa nessas matérias. Só que eu sempre fui uma pessoa insatisfeita. Eu, pô, cara, não tá certo isso daqui, né? Então, uma das minhas virtudes talvez seria isso, né? Eu sempre fiquei inconformado, pois aqui não tá certo, tá errado isso daqui. Não tá certo isso daqui. Não tá certo. E eu tenho que buscar uma forma de mudar isso daqui. Eu preciso acelerar isso daqui, né? Então eu sempre busquei formas, mecanismos para poder acelerar, melhorar a minha performance, né? Então não tem o atleta, tem um atleta. Então quando ele quer melhorar as habilidades e competências, ele vai o quê? Ele vai buscar fazer um treinamento para melhorar aquelas habilidades. E aí quando eu comecei a, a estudar a neurociência, eu comecei a ver que esse era um grande erro que eu havia cometido, né? O erro de, não, para mim passar eu preciso assinar um monte de plataforma, eu preciso ter um monte de material, eu preciso ter um monte de cronograma. Só que quando a gente analisa o funcionamento cerebral, isso pode ser algo negativo. Por que pode ser algo negativo? Porque o nosso cérebro, infelizmente, ele é procrastinador. Ele vai procrastinar, vai querer gastar menos energia e vai buscar o prazer. Então, quando você entra lá na videoaula e ele vê lá 10 mil videoaulas, você entra na plataforma de videoaulas, de cursinhos, 10 mil videoaulas de física, 5 mil videoaulas de redação, né? 60 mil questões. Esses números acabam fazendo teu cérebro procrastinar. Meu Deus, como é que eu estou na reta final? Como é que eu vou conseguir ver tudo isso de conteúdo, ver tudo isso de aula? E aí, quando eu comecei a entender que esse era um erro que eu estava cometendo, eu comecei a parar de ver, de seguir essa estratégia de estudo, porque eu percebi que essa estratégia de estudo estava me prejudicando. Eu estava mal emocionalmente, eu estava triste, eu estava com depressão e eu não conseguia render nos estudos. Então, se você está anotando a aula, é importante você anotar isso, tá? Que é a teoria do namorado tóxico.
Então, se você tem um namorado tóxico, uma namorada tóxica, você tem que o quê? Você tem que ficar junto com essa pessoa? O que que você faz, pessoal, quando você tem um namorado tóxico? Separa, né? Sai de perto, foge, né? Aí depende de cada um. Mas é o quê? Que você se afaste da pessoa, né? Você se afaste da pessoa, tá? A mesma coisa nos seus estudos. Se você está com uma estratégia de estudo que é tóxica para você, que está fazendo você desistir, porque daí começa a surgir os pensamentos, né? Você aumenta o cortisol, você tem essa resposta emocional e aí começa a surgir pensamentos. Que pensamentos são esses? Que começam a surgir? Que pensamentos começam a surgir na tua mente? Vamos lá, comenta para mim, comenta aqui para mim. Que tipo de pensamento começa a surgir? Desistência, né? Você começa a pensar, pô, eu vou desistir. Eu não sou capaz de passar em medicina. Não é isso? Eu não sou capaz de passar em medicina. Que burrada que eu fiz na minha vida de ter largado a enfermagem, ter largado a fisioterapia. No meu caso era a educação física, né? Que cagada que eu fiz na minha vida, né? Tava certo lá, tava fazendo a faculdade, quinto semestre, né? A educação física são 8 semestres, faltava 8 para me formar, né? E que é basicamente o que falta agora na medicina, né? Falta 4 na medicina para mim, né? Na educação física eu abandonei faltando 3. Na medicina falta 4, né? Falta 14 matérias, tá? 14 matérias matérias, disciplinas e eu vou ser médico, né? Falta 4. Olha que interessante, né, pessoal? Eu não tinha pensado nisso, né? Eu abandonei a educação física faltando 3 semestres, abandonei ela, larguei, desisti, e agora na medicina falta 4. Enfim, então assim, eu abandonei a educação física faltando 3 semestres, né? E aí tem aquela coisa do diploma, né? O diploma, hoje, eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Eu fui no mercado e aí eu vi uma colega minha lá da época da educação física que acabou se formando e estava trabalhando no mercado, né? Esses dias eu peguei um Uber e o cara tinha mestrado em biologia, né? Parte de plantas, e o cara estava dirigindo o Uber, né? Para complementar a renda dele, que só a renda de pesquisador ele não conseguia sobreviver. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha falar isso, né? Pô, o cara é pesquisador. E a bolsa que ele ganha como pesquisador não serve para nada, né? Então ele tem que trabalhar como Uber para conseguir complementar a renda dele, né? E é triste falar isso, mas é a realidade do Brasil, né? Infelizmente nós não estamos, né, na Dinamarca, nós não estamos na Suíça, né? Infelizmente a gente está no Brasil, onde a educação não é valorizada, o conhecimento não é valorizado, né? Então, por exemplo, tu vê as pessoas me criticam, nossa, vendedor de curso, picareta, charlatão da internet, né? As pessoas vão ver, nossa, olha o que aquele cara tá fazendo legal, compartilhando conhecimento. Não, as pessoas só tentam te menosprezar, te criticar, né? Infelizmente, é assim no Brasil, né? O cara do churrasco no final de semana, da cervejinha no final de semana, é uma pessoa que é valorizada, né? Pelo povão, né? Então, infelizmente, o Brasil tem esse atraso, né? Talvez pelo processo, quem estudou já em história, né? O processo de independência do Brasil, a colonização do Brasil, né? Então tudo isso trouxe várias coisas negativas. Eu tento fazer a minha parte aqui, né? Sempre que é possível, sempre que dá um tempo da faculdade de medicina, eu venho aqui compartilhar com vocês, né? Então, inclusive, nem vou poder ficar muito tempo aqui com vocês, porque depois eu tenho aula, né? Mas sempre que é possível, eu venho aqui compartilhar conhecimento com vocês, porque infelizmente nós estamos no Brasil, onde o conhecimento não é valorizado. O cara prefere gastar no churrasquinho no final de semana do que comprar um curso. Ele prefere gastar no churrasquinho no final de semana do que comprar um livro de 15 reais na Amazon. Tem livros na Amazon de 15 reais. O cara não lê um livro, o cara não busca evoluir. E aí ele fica naquela, né? Fica naquela ali de nasci assim, eu sou assim, vou continuar sendo assim e vou morrer assim, né? A pessoa não pensa, não, eu preciso mudar, eu preciso refletir, né? Então, assim, é importante que a pessoa reflita sobre isso, tá? Que ela entenda essas questões.
para que ela consiga evoluir nos estudos, para que ela consiga render nos estudos, né?